Marcos, capítulo 4, do verso 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós que vivemos num país tropical sabemos que no verão as tempestades se formam rapidamente. Na vida também acontece o mesmo. Adversidades se formam como verdadeiras nuvens pesadas sobre o céu da nossa existência. Chuvas torrenciais de conflitos, frustrações e dramas se derramam sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os múltiplos relacionamentos que mantemos, sobre as mais diversas áreas da nossa experiência de vida. Quando as tempestades chegam, sempre questionamos: por que comigo? Por que agora? O texto básico dessa meditação nos ensina algumas lições preciosas sobre a vinda das tempestades sobre as nossas vidas. A tempestade vem mesmo como Jesus no barco. Verso 38 diz: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. No verso anterior lemos: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Observe que Jesus estava dormindo quando a tempestade chegou. Portanto, Jesus estava no barco. A presença de Jesus em nossas vidas não nos isenta de tempestades. Não é porque alguém é filho de Deus que está blindado, de forma que as adversidades da vida não atingirão. Pessoas piedosas como Jó, Moisés, Davi, Daniel, Paulo, entre outros, viveram momentos difíceis. Paulo, por exemplo, diz em Atos 27:20, que por causa de um tufão que deixou o navio no qual viajava para Roma à deriva, perdeu completamente a esperança de salvamento. Isso não significava a ausência do cuidado de Deus, porque o Senhor estava com ele. Isso apenas nos ensina que até mesmo os gigantes da fé, como Paulo, estão sujeitos às tempestades da vida. Dizem que tempestades fazem bons marinheiros, e é verdade. Deus permite tribulações em nossas vidas para aperfeiçoar nosso caráter e a nossa fé. A presença de Jesus no barco não tem como objetivo impedir as tempestades, mas de garantir que as mesmas cooperem para o nosso bem espiritual. Quando a tempestade vem, não significa que Jesus não se importa. Ainda no verso 38 lemos: Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os apóstolos disseram isso porque Jesus dormia durante a tempestade. Nos impressiona o fato de que os apóstolos não consideraram que Jesus também estava no barco. Portanto, se o barco afundasse, todos, inclusive Jesus, morreria. Conosco também não é diferente. Pensamos que as tempestades da vida podem frustrar os propósitos de Deus para nossas vidas. Jó disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, verso 2. Observe que no verso 35, Jesus disse: Passemos para a outra margem. Ele não disse: Passemos para o fundo do mar. A outra margem era o propósito de Jesus e não seria uma tempestade que iria frustrar a vontade do Senhor. Deus se importa conosco. Se importa em cumprir em nossas vidas a sua vontade.
As repentinas e furiosas tempestades nunca tiram da rota os planos do Senhor para nós. O que Ele deseja fazer em nós, Ele fará. As adversidades, tantas vezes, são ferramentas que Deus usa para atingir seus objetivos. Veja como exemplo a enfermidade de Lázaro. Suas irmãs, Marta e Maria, pediram que Jesus fizesse alguma coisa por ele, mas Jesus esperou que Lázaro morresse para depois sim ir até Betânia. Parecia que Jesus não se importava, mas tudo era plano de Jesus. Ele queria manifestar naquele episódio dramático a sua glória, o que fez ressuscitando Lázaro depois de 4 dias. Nada está perdido, queridos. O Senhor se importa com sua vida. Ele morreu por você. O aparente desinteresse do Senhor não significa que ele não esteja no controle. Se ele parece estar dormindo, é porque podemos descansar, porque tudo está correndo de acordo com os planos dele. Como diz o Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A tempestade vem para que creiamos em quem ele é. No verso 41 diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? O Senhor quer que saibamos quem ele é. Mais do que as obras que ele faz, ele quer que o conheçamos. Em Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, lemos, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus tem maior prazer em que todos o conheçam. A falta de conhecimento de Deus leva à destruição, nos diz Oséias capítulo 4, verso 6. E em João capítulo 17, verso 3, Jesus diz que a essência da vida eterna é o conhecimento de Deus. Portanto, é necessário conhecer o Senhor para que tenhamos vida plena. O que Deus tem de melhor a nos revelar é a sua própria pessoa. Moisés desejou tal conhecimento mais que a própria vida. A maior glória do homem está no conhecimento de Deus, não nas coisas que ele pode fazer. As pessoas hoje buscam muito as mãos de Deus, isto é, as suas obras. Deus quer que busquemos a sua face, que é o seu conhecimento. Pedro disse a Jesus, para quem iremos? Temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que temos quando não temos Deus? Para quem iremos, se não conhecemos o Senhor? Está perdido quem não o conhece. 11 tribos de Israel receberam terra como herança ao entrar em Canaã. A tribo de Levi ficou com a melhor herança, porque a sua herança era o próprio Senhor. Nada trouxemos para esse mundo, e dele nada levaremos, nos diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Os que conhecem o Senhor viverão e gozarão eternamente da sua gloriosa presença. Foi para essa finalidade que Jesus morreu e ressuscitou, para nos reconduzir a Deus. Jesus afirmou que no mundo passamos por aflições. Isso não significa que ele esteja ausente e que não se importa conosco. Tantas vezes são as tempestades que abrem os nossos olhos espirituais e nos levam ao conhecimento real de quem ele é. As tempestades vêm e vão, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.